Queridos, sempre um prazer, né? Um privilégio, mais do que prazer, um privilégio. A gente, se Deus usar a nossa vida de alguma forma, né? Agora nós aprendemos que nem todo mundo que é usado por Deus é aprovado. Nosso grande anseio deve ser buscar ser aprovado por Deus, não apenas usado. Usado por Deus, até o capeta é. O diabo também é usado por Deus. É um grande peixe, né? É usado por Deus. Corvos, enfim. Quem? Jumento. Logo jumento. É. Mas é um privilégio para nós, né? A gente, é, principalmente quando eu lembro de onde eu vim, Deus tem feito na minha vida ao longo desses anos. E eu tenho crido, Deus ele tem de fato um propósito de nos transformar à imagem de Jesus. Franco fala que Deus vai fazer tudo o que for possível. Vai usar todos os meios que ele tem. Usa seu marido, usa sua esposa, usa os filhos. Como o filho quebranta pai, quebranta mãe. Então, Deus não errou. Deus não errou. Ele continua o mesmo, né? Só que é muito importante a gente ter esse entendimento bem claro na nossa maneira de pensar, né? Paulo fala: transformai-vos na renovação do vosso pensamento. Nós precisamos pensar certo. E pensar certo é pensar como Deus pensa. Não é pensar como você pensa e viver nessa perspectiva. Daí eu entendo que muitas pessoas ainda estão cambaleando na vida por pensarem errado, né? Porque se você pensa errado, você fala errado e age errado também. Daí a importância de você pensar certo, falar certo, para agir certo. Por exemplo, antigamente nós pensávamos que íamos à igreja. E a gente falava, vamos à igreja. E as nossas atitudes não eram atitude de igreja. Eram atitude de crente, religioso, de pessoas que transferiam para um lugar a santidade que tinha que estar em nós. Não era isso? Então, pensar certo é fundamental para que você fale certo também e também as suas atitudes também sejam certas. Então, Deus quer transformar a nossa forma de pensar e nós precisamos pensar como Deus pensa. Senão, a gente vai continuar na esteira. Como a esteira na academia é algo saudável, a gente se acostuma com isso e acaba achando que está tudo bem. E nem sempre está tudo bem. Então, a gente precisa olhar para a Escritura, que é a bússola, né? É o manual do fabricante, e começar a pensar como Deus pensa através da sua palavra. Aprendendo tudo aquilo que Deus diz com aquilo que Ele fala. Porque nem tudo que Deus fala é aquilo que Ele disse. Nós precisamos entender bem o que Deus falou é o que está escrito. Você só vai entender o que Deus está dizendo com aquilo que Ele falou, através da Escritura, quando você desenvolve uma relação com Ele. Por exemplo, às vezes você tem alguém que fala, alguém diz assim, ó, fulano falou isso. Aí você, como conhece fulano, você diz assim, não, fulano pode até ter falado isso, mas não é isso que ele quis dizer, porque eu conheço fulano. Então, compreender o que Deus disse com aquilo que Ele falou requer relacionamento, requer comunhão, requer intimidade com Deus. E intimidade com Deus vai além de estarmos aqui nesse lugar hoje. Muito além. Talvez aqui seja um ambiente próprio para a gente focar um pouco mais na semana aquilo que nós precisamos experimentar no dia a dia.
ouvindo um testemunho, ouvindo uma palavra que nos ajuda na mudança do nosso pensamento. Amém? Por exemplo, a gente está aqui cantando uma canção, né? E Deus falou comigo no meio da canção, né? Me lembro a canção, mas ela fala: uma coisa eu peço, né? Como é que é? Deixa eu ficar todos os dias. Mas eu me lembrei de um salmo que eu até aprendi essa palavra com Gladys. Um dia que Gladys ministrou, eu fui abençoado por essa palavra. Quando ele cita o salmista, ele diz assim: ó, uma coisa eu te peço, e a buscarei. Então não é só pedir, tem que buscar. Aí na canção Deus falou assim: olha, não peça apenas, busque. Porque eu posso estar aqui cantando, deixa uma coisa eu te peço, e não está buscando. Eu estou, na verdade, pedindo mais para favorecer a mim mesmo do que, de fato, ao propósito que Deus tem de me transformar naquele que Ele tem como alvo para a minha vida, que é Jesus Cristo. Amém? Então, é muito tremendo quando a gente para e reflete sobre isso, né? Aí, no meio de louvor, eu estava ali, né, louvando a Deus e tal, junto com vocês. Fez essa reflexão rápida, né? Não apenas pedir, mas também buscar. Porque buscar, ele me lembra um pouco do esforço, né, que a gente precisa fazer. Porque a vida, ela é feita de esforço. A palavra fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E só se esforçam aqueles que... Só se apoderam dele aqueles que se esforçam. Então, por exemplo, amar exige esforço. Servir exige esforço. Renunciar exige esforço. Paulo, em Efésios 4, ele fala assim: ó, eu rogo, é um rogo que Paulo tem, para que vocês se esforcem com toda a humildade e mansidão para preservar a unidade do Espírito. Então, a nossa unidade, por exemplo, exige esforço. Relacionamento de marido e mulher exige esforço. Eu estou há 5 meses, vai fazer 5 meses, dia 9 agora de casado, e eu já tenho visto o quanto eu preciso me esforçar e quanto a Ju precisa se esforçar. Imagine você que está casado há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque a gente está na flor da idade, eu e ela, estamos na flor da idade. Nesse sentido, estamos na flor da idade. Se tivesse aqui hoje um sorteio, o casal mais novo vai ganhar um Pix. Opa! Mostrar a certidão de casamento aí para vocês, né? Então, a gente já tem visto, nós já temos visto, apesar da experiência que a gente já teve, né, ela foi casada há 32 anos, o ex-marido dela morreu dia 14 de dezembro de 2020, eu fui casado há 35 anos, minha ex-esposa morreu dia 6 de janeiro de 2021, e nos conhecemos em junho de 2021, e casamos em abril de 2022, recente agora. E nós já sabemos, né, amor, o esforço que a gente tem que fazer para poder isso glorificar Deus. Não é nem dar certo, mano. Porque a gente não anda baseado no que é certo e errado. A gente anda por um propósito. Porque dar certo e errado acontece com todo mundo. Tem dia que a coisa dá certo, mas tem dia que a coisa dá errado. Então, nós precisamos mudar nosso pensamento quanto a isso, que a vida com Deus ou a vida cristã não se fundamenta naquilo que é certo ou errado, mas se fundamenta no processo que Deus iniciou na nossa vida, na esperança e na certeza e na confiança que aquele que começou a boa obra é fiel e ele vai concluir essa obra. Ele está muito interessado nisso. Hebreus 6:17, se não me engano, diz que quando Deus quis dar ciência, conhecimento acerca do seu propósito, ele se interpôs com juramento. Opa! Para Deus jurar alguma coisa, está muito afim de fazer. E ele vai fazer. Porque ele não é político que jura, promete e não cumpre. Ele vai cumprir. E aí ele pega você, coloca você, mergulha você no rio, né, de transformação. Porque o nosso Deus, amado, ele não é um Deus de mudança. A Bíblia diz que ele é imutável.
Deus não tem interesse em mudar você, Ele tem interesse em transformar você, que é diferente. Pensar em mudança é um pensamento muito terreno. Nós temos que pensar em transformação. E quando eu penso em transformação, logo me arremete a um processo. Então, não importa se hoje está dando errado para você, fique em paz, porque o propósito de Deus não acabou. Amém? Ele continua trabalhando para transformar você, a imagem de Jesus. Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai fazer na vida desse cabeçudo que mora contigo, que dorme contigo todo dia. Ele vai fazer porque ele tem esse propósito de transformar. Tá bom, Roberta? Então tenha paciência, fique em paz, que a obra não acabou. Não pense em divórcio, por favor. Amém, amados? Por que não pensar nisso? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, como o Glédio falou, né? Eu estava me lembrando que eu não sou muito bom de datas, mas vou contar a história. Eu me lembrei que quando eu cheguei em São Paulo, em 99, vim para cá enviado pela igreja no Rio de Janeiro, presbitério lá no Rio, a pessoa de Marcos de Deus, Modesto, Franco, Cláudio, junto ali com os irmãos, fazia parte, tive esse privilégio, né, de sentar à mesa com esses irmãos, aprender com eles, e serviu a igreja ali no Rio. Em 99, por ocasião de um casal que havia se convertido aqui em São Paulo, em São Bernardo, nós fomos enviados para cá, eu e minha família, na época. E eu passei aquele primeiro ano, assim, um deserto total, né? Eu recebi aqui em São Paulo, na época, eram sete pessoas. E quando eu cheguei, dessas 7, só ficaram 4. Então, comecei a experimentar um avivamento de Gideão. Esse avivamento é bom, que prova o nosso coração, que é uma beleza. Começou a sair gente. Falei, meu Deus, já não tem gente, vai sair, estou frito, né? Numa congregação de 50, de 100, de 1000, que sai 10, a gente nem percebe. Embora o pastor sofra. Porque o pastor, ele tem uma graça que é de Deus, ele consegue saber quem faltou hoje, sem fazer conta. Só passando os olhos. No meu caso é um pouco mais difícil, né? Que é um olho só. Aí, a gente olha assim, bate o olho e consegue ter essa percepção. Eu creio que é uma coisa que é de Deus. Enfim, e esse avivamento de Gideão na época me gerou crises. Mas eu fiquei um ano ali, né, na minha casa, onde eu fui para o quarto orar e fui falar com Deus sobre essa obra. O presbitério do Rio queria me levar de volta para o Rio de Janeiro, fez essa proposta, por entender que a obra aqui não estava indo como se pensou. Mas na época eu pensei, falei, cara, se eu voltar para o Rio de Janeiro sem fazer nada aqui em São Paulo, eu vou voltar frustrado. Porque lá no Rio de Janeiro, pela graça de Deus, eu tinha uma influência ministerial na vida de várias pessoas. Alguns líderes que estavam sendo formados na minha casa, né, no relacionamento. E eu pensei, cara, eu vou voltar frustrado. E outra coisa também, eu pensei, não, cara, Deus me trouxe para cá e Ele tem um propósito. Aí eu fui orar, fui jejuar, orar. Eu lembro que eu entrava no quarto, de vez em quando eu pratico isso, eu pego 3 dias de jejum, direto. E sem comer, sem beber, e vou só na oração, palavra, e Deus me sustenta. Sou magrinha, 3 dias de jejum, fica chupado, né? Passa uma caveira. E eu ali, então, orando a Deus, até que naquele momento Deus falou comigo, eu não trouxe você aqui por causa da igreja. Eu trouxe você aqui por tua causa. E eu comecei a entender que a obra de Deus não é aquilo que eu faço. A obra de Deus sou eu. Deus trabalha em mim. Amém, amados? E o alvo dele é me encher dele até transbordar. Eu vi o Glécio nesse dia ministrando uma palavra sobre isso. É que não é você estar cheio, não é estar até aqui, é estar transbordante. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que vivamos uma vida transbordante, cheios do Espírito Santo. É que às vezes a religião ensinou para nós que ser cheio do Espírito é como se fosse uma mangueira descendo do céu
entra na tua boca e vai enchendo você. Não sei se você já teve essa percepção, né? Enchei-vos do Espírito. Aí, para encher do Espírito, parece que Deus vai derramar mesmo. Derrama, Senhor, sobre mim, até me encher. Mas não, amado, esse enchimento não é de fora para dentro. Esse enchimento é de dentro para fora, porque o Espírito já habita em mim e nele já está toda a plenitude de Deus. E à medida que eu me esvazio, esse Espírito ele vai transbordando de dentro para fora. Porque a palavra fala que aquele que crê em mim, dentro de si, fluirão rios de água viva. Então eu entendi que a obra sou eu, e aí eu comecei a não aceitar, mas entender, pelo menos, a necessidade de eu me render a Deus, de eu me entregar, e em meio aos sofrimentos que a vida nos proporciona, eu aprender de fato e deixar Jesus viver, porque no sofrimento ninguém aguenta, sozinho ninguém aguenta, mas em Cristo, Cristo em nós, Ele é a esperança da glória, de seguir transformando cada um de nós na imagem dele mesmo. E aí eu comecei a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Amém? E aí nesse processo a gente segue até que ele volte. Ou até que ele te chame. Tem isso também, né? Pode chamar você. Eu sou prova disso porque fiquei viúvo, ficou viúva também. Nós sabemos que nós não estamos aqui para sempre nessa terra. Somos eternos, chamados para viver a eternidade. Mas essa eternidade na terra aqui existe um propósito. Sermos transformados à imagem de Jesus. Por isso não dá para você ser só crente. Porque crente até o diabo é. Você precisa ser um discípulo. Se sujeitar a Deus e viver para a glória de Deus. Amém, amados? Então, 99, 2000 começou assim. Quando foi no ano de 2000, 2001, se eu não me engano, Deus me deu uma visão. Eu estava em casa, na verdade eu estava dormindo e eu tive um sonho. Nesse sonho, eu me via orando num canto e eu me via no sonho saindo do corpo. E eu saía assim do corpo e eu saía do corpo e eu ficava olhando assim, eu ficava assim, o que eu estou orando ali? Coisa assim espiritual, uma coisa esquisita. Se importa muito com isso. Aí eu peguei e falei, o que eu estou falando ali? Aí nisso, eu tive uma visão de algo assim, meio retangular, desenhado, né? Aí eu olhava aquilo, falava, mas o que é isso? Não entendia. Um dia ainda fui ao Rio de Janeiro, num encontro de pastores e líderes. Quando voltamos, paramos na casa da pamonha, encostei no balcão assim, olhei para dentro da loja, eu vi um quadro. Aí não era sonho não, tá? É realidade. Eu vi um quadro. Nesse quadro estava aquele retângulo da minha visão. Eu tomei aquele susto, uma foto amarelada, velha, antiga. Aí eu falei, chamei o rapaz, moço, aquele quadro ali é o quê? Aquilo ali é o mapa de São Paulo. Aí eu lembrei do Salmo que diz assim, dar-te-ei a terra por herança, as nações por herança. Aí eu criei no meu coração que Deus falou, eu te trouxe para São Paulo, comecei uma obra em você e eu estou te enviando para esse estado de São Paulo. Eu falei, mas como é que vai se dar isso? Aí Deus começou a falar comigo. Na época, né? Ele ia levantar várias pessoas no estado de São Paulo, onde eu poderia cooperar com a expansão do reino. Aí depois, eu acho que foi em 2002, eu conheci Glédson, 2003. Conheci Glédson, onde ele falou que fazem 20 nós nos conhecemos. Glédson ali, seminarista, né? Pastor de uma congregação aqui em Guarulhos. Felipe é o mais velho, parece. Porque pinta o cabelo, os caras pintam o cabelo, a gente não sabe se é assim mesmo. Aí complica. Faz sobrancelha. Estou sabendo esse negócio todo aí, filho. Depois a gente vai ter uma conversa no particular aí. Que história é essa? Falar na reunião de homem, vai ter uns caras que vão ficar de fora aí, não é possível. Brincadeira, filho. Sei que você é macho. Mas aí, Felipe fazia parte desse grupo. Não sei mais se tem mais alguém aqui que na época
Anselmo também, né? Anselmo Boaz. O Boaz resgatou a esposinha, né? Na época. E até no dia do casamento foi essa palavra que eu ministrei, não foi? História de Boaz. E agora, não ficando tão velho não, viu? Bom, aí Deus nos aproximou, firmamos ali uma aliança, através do Adriano, que Adriano foi que me apresentou o Gladys, começamos a desenvolver uma amizade. E assim foi, e assim estamos, né? Mas na ocasião, aliás, foi até antes disso, eu tive aqui em Guarulhos, no aniversário de um irmão, que ia para São Bernardo, e a gente caminhando ali junto. Foi aniversário dele, e ele percebeu, começou a chegar gente na casa, no aniversário desse irmão, igual hoje, sabe? Começou a chegar gente, foi aumentando a maionese, aumentando a farofa. E ele falou assim para mim: Afonso, eu estou precisando de um favor, cara. Pode ir no Carrefour comprar refrigerante? Está acabando. Eu falei: vou. Aí vim no Carrefour. Aí ali, o Carrefour de frente ao shopping. Aí entrei no caixa para pagar, tinha o quê? O caixa do Carrefour é uns 50 caixas, né? Eu aleatoriamente entrei no caixa, tinha um casal na frente, e a senhora falou assim: moço, você acredita que Deus usa pessoas para falar com pessoas? É tudo que eu acredito. Aí ela falou assim: Deus mandou você ler Apocalipse capítulo 3, de 7 a 11. Eu corri no carro para pegar a Bíblia, desesperado, porque Deus está falando, meu irmão. Deixei a compra lá, falei com o caixa e fui no carro. Quando eu li o texto, né, ele fala ali, dar-te-ei as chaves, conheço tuas obras, que tens perseverança, e devido à tua fidelidade, estou te dando as chaves. Aí eu entendi que Deus estava querendo plantar uma igreja em Guarulhos. Aí eu falei: senhor, eis-me aqui. Mas como é que eu vou mudar de São Bernardo para Guarulhos? Depois conheci Gladys. Aí um dia, Gladys lá em casa, perturbado por Felipe, Brígida, Anselmo e Simone, vem chorando, falando comigo que a Guarulhos está precisando de alguém lá para cuidar. Deus me deu uma palavra lá de Neemias, quando Neemias está triste diante do rei Artaxerxes, e o rei fala com ele, e ele chora e pede: deixa eu cuidar lá daquela cidade, deixa eu trabalhar na edificação daquela cidade. Aí veio Gladys, e Gladys falando, e eu, porque eu estava começando em São Bernardo também, praticamente. Eu perdi um irmão assim, nem chegou direito. A gente tinha um relacionamento de 1 ano, mais ou menos, de amizade, de comunhão, de caminhar junto, ser junto. E, enfim, mas a gente creu que Deus estava nesse negócio. E aí, eu lembro que chegou nós fizemos uma conta uma vez, e aí começou a chegar outros irmãos, né, na época, e a gente fez um cálculo matemático, só de passagem, os irmãos saindo de Guarulhos para São Bernardo, quase todo final de semana. Era um gasto de aproximadamente R$2.500, R$3.000 de passagem. É só você fazer hoje 20 pessoas vezes trajeto para São Bernardo, você vai ter um cálculo real gasto de hoje. Aí nós vimos: esse povo está gastando esse dinheiro, por que não começa um negócio nem em Guarulhos? E aí eu falei: Gladys, não, vai mesmo. Aí foi onde, então, iniciou essa parte da igreja Guarulhos, debaixo da cobertura de Gladys e Paula, e foi se firmando. Está aqui a igreja hoje, para a glória de Deus. Amém? Então, você não conhecia um pouco da história, sabendo que a gente não abriu nenhum armazém, botou um monte de gato pingado dentro, não. Existe uma história, um caminho que Deus criou, nos conduziu, e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Dentro desse contexto, a gente viu, e eu percebo, né, que pela graça de Deus, Deus trabalhou no nosso coração, trabalha ainda, para nos livrar de nós mesmos. Porque, amados, a salvação, Deus não salva você do inferno. Deus salva você de você mesmo. Amém? E Ele segue trabalhando em nós, né? E nós precisamos olhar para essa obra e nos vermos nela, porque um dos catalisadores da fé,
ele fala, se não me engano, 5 catalisadores da fé. Um dos catalisadores é envolver-se com a obra de Deus. Para nós, antigamente, envolver-se com a obra de Deus era lavar banheiro na reunião, agora não deixa de ser. Mas era tocar aqui como músico, ou ter aqui para pregar. Envolver-se com a obra de Deus é mais do que isso. Primeiro, é estar rendido para Ele começar essa obra em você e deixar que Ele use a sua vida para realizar essa obra na vida de outro. Então, o casamento, por exemplo, o propósito do casamento não é outro, é seguir transformando homem e mulher à imagem de Jesus. Uma coisa comum entre eu e Ju, e a gente, nas nossas conversas, né, fica muito claro para nós. Eu falei para ela, né? Estava lá na Bahia um dia, lá com os irmãos lá da Bahia, Vitória da Conquista, e aí me levaram para fazer uma visita a uma família. Chegamos lá, tinha um café, éramos 7 na mesa. Dos 7, 3 eram viúvos, eu e 2 irmãs. E casualmente botaram na cabeça da mesa, eu sentado na cadeira aqui, 2 viúvas, uma de cada lado. Eu falei, meu Deus, esse negócio tá legal, esse negócio, né? Não tinha plano de casar, não tinha plano. Aí uma irmã falou assim, esse tempo, negócio de Covid, né? Apareceram muitos viúvos. Aumentou o número de viúvos e viúvas. Aí eu falei, é verdade, tal, não sei o que. Mas dentro dessa viuvez, a mulher se vira bem. E a mulher, e de fato, eu creio que a mulher se vira bem mesmo. A mulher fica viúva, ela consegue viver bem. Agora o homem, ele tem algumas dificuldades, né? Porque ele estava acostumado a mulher cozinhar, a mulher cuidar dele, da casa e tal. Aí a irmã falou assim, mas o Fonseca não tem esse problema. O Fonseca sabe cozinhar. Aí a outra falou, sabe cozinhar, Fonseca? Eu falei, sei, graças a Deus. Você sabe lavar e passar? Eu falei, sei, também. Costurar com agulha ali, tudo isso eu sei fazer mesmo, porque eu morei sozinho antes de me casar, eu aprendi muita coisa, a vida me ensinou, né? Eu lavo, passo, cozinho. Aí ela falou, você sabe arrumar uma casa, assim, e tal, engomar uma camisa? Eu falei, mas vem cá, isso é entrevista de emprego, é? Isso é entrevista de emprego? Falei para ela. Aí ela olhou assim. Bom, e na minha conversa com a Ju, né, eu falei, Ju, eu preciso de uma mulher. Para viver, não. Eu sei lavar, sei cozinhar, sei passar. E fui falando para ela, dei o currículo. A gente já estava até num momento já avançado da nossa amizade, né? E eu falei, olha, graças a Deus, meu plano era ficar em São Paulo com meus filhos e seguir a vida, cuidando da igreja. Cheguei até a declarar que aquele amor que eu tinha com uma pessoa, eu queria colocar isso à igreja. Com mais força, com mais intensidade, mais entrega, né? O que eu não sabia é que Deus tinha um plano. Isso eu não sabia. Precipitei em algumas falas minhas, infelizmente, fui carnal. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, não sabe de nada, inocente. Olha lá, Gabriel, o que ele está falando, tá vendo? Ele não sabe de nada. E a Trindade conversando a meu respeito, né? E, enfim. E aí eu falei para a Ju, aí é a fala dela também. Eu também não preciso de. Aí ela foi também me dando as características disso, né? E, de fato, bom, então só se for por um propósito. E nós alinhamos, e Deus alinhou isso dentro de nós, né? Nós casamos por um propósito, não por falta de uma pessoa. Porque, amado, o Senhor é o nosso marido, Ele é o nosso amado, né? Disse lá Isaías. Ele é o nosso amado. De que eu preciso? De que me tem falta? A não ser que para o propósito que ele tem um plano para isso. E assim foi, e assim é na nossa vida. É por isso que Deus vincula você à igreja, ao corpo de Cristo, porque Ele tem um propósito, lembra bem disso. Logo, Deus vinculou você com esse povo, porque é no meio desse povo que esse propósito de Deus vai ser alcançado, pelo menos nesse tempo da sua vida. Aí nós temos que fazer o quê? Alianças.
assumimos compromissos com os outros. E a vida é feita de compromisso, é de aliança. O que sustenta, inclusive, um casamento não é o amor, é a aliança. Amém? E aí, dentro desse plano, né, eu comecei a ver que, por causa desse propósito, eu preciso pensar nesse propósito, que é eterno, inclusive, de que Deus segue trabalhando na minha vida para me transformar. E agora me deu uma esposa. Ele vai dar uma esposa para você também, vai dar um marido para você que está solteiro. Ele vai fazer essa obra, trabalhando. Muitos cansam nesse processo, muitos desanimam, muitos entram em crise, porque o casamento, a relação, melhor dizendo, a relação é uma relação de conflitos, e ela é necessário que esses conflitos aconteçam. Paulo diz que é necessário que haja entre vós partidos, para que aquele que é aprovado seja manifesto. Então é necessário que essas coisas tenham, para quê? Justamente para que no exercício do amor, ambos sejam transformados. Olha que coisa maravilhosa. Isso só pode ser... Deus não é gente, não. Deus não é gente. É Paulo que fala isso, né? A frase da Paula, copiei. Deus não é gente. Para pegar Eduardo, juntar com Priscila. Pelo amor de Deus. Botar debaixo do mesmo teto. Jesus Cristo. Vocês pensam que eles são esses dois bonequinhos de enfeite de bolo? Fica aqui na frente? Não. Não, gente. Vai lá passar uns dias com o Eduardo, com essa fleuma dele, e a outra agitada, meu Deus do céu. Meu pai do céu. Isso rola um monte de DR. Eu sei que... Né, eu e Ju já rolou DR 5 meses de casado, gente. Ai, meu Deus, Deus está falando, né? Mas o que é importante a gente saber? Que Deus ele segue trabalhando conosco nesse propósito de nos transformar à imagem de Jesus. E aí é importante, amado, nós entendermos que essa obra sendo feita em nós, ele vai trabalhar também entre nós, para que ela continue através de nós. E isso vai exigir de nós rendição, sujeição. Isso vai exigir de nós entrega irrestrita ao propósito que Deus. Amém? E aí, feita essa introdução, eu estava lendo um texto, e esse texto chamou muito minha atenção. 2 Timóteo, capítulo 3. Ele fala que os últimos dias sobrevirão tempos (3:1). 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Bom, ele dá aqui características que a gente olha e a gente vê que isso é muito real. Ora, Paulo está dizendo que os últimos dias sobrevirão tempos. Por que sobrevirão tempos difíceis? Eu pergunto a você. Porque o inferno vai ficar mais infernal? O capeta vai ficar mais endemoniado? Vai atacar as pessoas? É isso? Não. Não é isso. Ele está dizendo que os tempos serão difíceis. Os homens, é o diabo, serão egoístas. E me parece que Paulo não está falando dos homens crentes somente, está falando dos homens. Mas há uma tendência de nós pensarmos que são os homens ímpios.
Mas Paulo está tratando com a igreja, ele não está tratando com o mundo. Então, esse egoísmo, ou essa avareza, essa jactância, essa arrogância, me faz pensar que os tempos serão difíceis porque a igreja, os homens da igreja, aí é homem e mulher, tá? É espécie, apresentarão essa característica e aceitarão essas características como normal. E se desculparão com a síndrome de Gabriela. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre Gabriela. E não se rende, não se sujeita ao processo de transformação. Parte disso por um entendimento errado, mas parte disso por um coração soberbo, orgulhoso. Por isso que não basta ser crente, tem que se sujeitar a esse processo de transformação. Então Paulo, ele instrui dizendo que essa arrogância, esse egoísmo, não é algo que vai estar lá no mundo, porque no mundo já sabe que tem. Mas o que não é admissível é isso permanecer na vida da igreja. Daí nós precisamos buscar essa transformação. Nós precisamos nos sujeitar a esse processo de Deus na nossa vida. Entendendo que Deus une pessoas, assim como une marido e mulher, ele une irmãos, para que através da relação o egoísmo seja colocado fora. Como isso? Obviamente, no exercício de amor constante. Isso vai exigir de nós o quê? Quem é casado sabe o esforço que a gente faz para continuar casado. Relacionamento de pais e filhos. Eu lembro que um dia eu peguei minha filha, depois de uma correção, ela atrás do guarda-roupa, chutando a parede e me xingando. O filho faz isso. Imagina. Talvez não vai para trás do armário, mas acha um cantinho. Ao invés de arrumar um cantinho da oração, é o cantinho da reclamação. Xinga pai e não consegue crer no amor do pai. E aí esses filhos acabam se rebelando, vira feminista, vira não sei o quê, e por aí vai. E se entrega às paixões desse mundo. Porque está pensando totalmente errado, começa a falar errado e age também de maneira errada. Então Paulo, ele chama aqui, ele está dizendo que os últimos dias, os tempos serão difíceis. Por que serão difíceis? Não é porque o inferno vai ficar infernal. Não é porque o diabo vai ficar endemoniado. É porque os homens serão egoístas. Muitos crentes viverão mais em busca do prazer do que em busca de fazer a vontade de Deus. Eles se tornam inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. E uma característica de uma pessoa que vive assim, está assim, é uma pessoa que não quer assumir responsabilidade. Responsabilidade com o quê? Com propósito. De ser e fazer discípulos de Cristo. E aí eu estava meditando nesse texto, orando. Eu me lembrou um escrito antigo. Ele fala sobre princípio na Bíblia. Lá no capítulo 38 de Gênesis, ele fala que Judá, ele foi para uma cidade chamada Quezibe. E a referência, né, o significado da cidade, do nome Quezibe, era falso. E ali Judá conheceu uma mulher, nome Sua, casou com essa mulher, teve 3 filhos. Onã, e o outro eu não me lembro o nome, não sei se é Elá, alguma coisa assim. Bom, conhece uma mulher chamada Tamar, casa com Tamar. Só que a Bíblia diz lá no texto
sei se é no verso 4, 5, capítulo 38 de Gênesis, diz que E era um homem muito malvado. Por isso Deus o matou. E havia uma lei chamada lei do levirato, que dizia que o irmão vivo deveria deitar com a cunhada para poder preservar e manter as gerações. Ele tinha que fazer um filho nessa cunhada. E Onã, percebendo que o filho não seria dele, ele ia para a cunhada, deitava com a cunhada, tinha sexo com a cunhada, mas na hora de ejacular, ele ejaculava fora dela. Aí Deus me lembrou esse texto, eu falei, caramba. Por quê? Porque Onã, ele só queria viver o prazer da relação, mas não queria assumir responsabilidade. E sabe o que aconteceu com Onã? Deus matou ele também. Por essa iniquidade. Por ele não assumir responsabilidade. E a Bíblia diz que Deus está passando pela terra à procura daqueles que se coloquem na brecha. Deus procura intercessores, Deus procura adoradores e Deus procura alguém que se coloque na brecha. E entre na brecha do mundo, na brecha da sociedade, na brecha que as famílias hoje têm, para tapar essa brecha. De que maneira? Sendo e fazendo discípulos. Ensinando as pessoas a viverem, a amarem a Deus de todo o coração. Mas como? Se nós estamos debaixo de um contexto de egoísmo, de avareza, de jactância, de buscar o nosso próprio interesse. Por isso que o evangelho é cruz, é morte. O evangelho não é para você se dar bem. O alvo de Deus, amado, verdade, é acabar contigo. É destruir você como pessoa. A pessoa que você se tornou. Para que você seja transformado em pessoa que te criou. Amém? Onã, ele não assumia responsabilidade. Onã, ele não queria responsabilidade. Ele só queria o prazer. Muitos hoje estão na igreja, só querendo o prazer e desfrutar do que a igreja tem. Um ambiente, a princípio, agradável, não se fala palavrão, pelo menos não é para falar. Um ambiente de pessoas que se amam, sorriem umas para as outras, se abraçam, se congratulam. Que ambiente legal. A igreja não é só isso. A igreja é muito mais do que isso. A igreja existe e vive para um propósito. Cooperar com a obra de Deus, servindo a Deus, rendido a Ele para que Ele faça essa transformação no teu coração, encha você das virtudes dEle, para que essas virtudes transbordem e você possa cuidar de gente. Amados, vai haver um êxodo do mundo para a igreja. Porque a pandemia, ela esfacelou a humanidade. E a humanidade, ela não sabe que há um Deus que ama, que é pai, que quer cuidar, que quer trazer para perto. E as pessoas estão com corações vazios. E eu estou crendo num grande avivamento no Brasil de pessoas que vão estar procurando a igreja. Não é um prédio, mas procurando pessoas que vivam esse amor para poder serem acolhidas. Nós temos experimentado aqui em Guarulhos uma quirelazinha disso, um pouquinho disso, né? Socorrendo alguns afegãos que estão chegando, vindo de guerra, de luta no seu país. E onde é que está a igreja? Para amar, para cuidar, para servir? Ou só uma meia dúzia de gato pingado que faz? Não, é uma oportunidade que Deus está dando a essa igreja de tirar um pouco do seu egoísmo, parar de viver para si, parar de viver em função de si mesmo e começar a se doar, porque o amor é doação, o amor é entrega, o amor é serviço. Assumir responsabilidade. Esperar o pastor pedir. Entrega.
Porque Jesus não salvou você para você ficar egoísta. Não. Ele salva você desse egoísmo. Então, não viva para si. A fé, ela não foi te dada para benefício próprio. A fé é para que outros conheçam Deus. A palavra diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador de todos os que o buscam. Eu pergunto a você, quem é que se torna galardoador? É Deus? Não, já é. Então, quem se torna galardoador é você. Deus quer ser galardoador através da sua vida. O entendimento que a gente tem, inclusive, do texto é equivocado. Porque a palavra aproximar para nós tem um sentido de chegar perto. Mas a palavra aproximar para mim no texto é mais do que chegar perto. É se tornar como ele é. Eu, quando fiz Senai, eu tinha 11 anos de idade. O meu instrutor me deu uma barra de ferro inteira, retangular, e uma barra de ferro. E ele pegou com a meia-lua, pegou... Está vendo essa... Ô Gerson, você está vendo aqui essa peça? Essa aqui é uma peça pronta. Ela é em formato de meia-lua. Aí me deu uma outra igual não, retangular também, inteira. Falou, eu quero que essa peça aqui, inteira, você coloca ela no torno, vai usar ali a lima, e eu quero que essa peça se aproxime dessa aqui, que é a original. Aí quando eu estava lendo, Deus me lembrou essa experiência. Aí Deus falou, se aproximar de Deus é se tornar semelhante a Ele. É chegar perto. Porque você não precisa chegar perto de quem você crê que está dentro. Deu para entender? Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, porque essa obra é Ele que faz, e se torna como Ele é, galardoador daqueles que o buscam. Quem é que busca? É aquele que não tem Ele. E quem tem dentro o Senhor? Você já recebeu Jesus na sua vida? Você está reconciliado com Ele através de Jesus? Onde é que Deus está? Deus está aqui, bem dentro de mim, uma morada que não tem mais fim. Ele está dentro de mim. Segue fazendo essa obra de transformação. Então, em cima desse propósito, eu preciso agora me posicionar e assumir responsabilidade de cuidar de gente a partir da minha casa. Eu, quando conheci a Ju, uma coisa que Deus despertou no meu coração, e para mim foi um pouco confuso naquele momento, eu vi a necessidade que ela estava, e eu pensei assim, essa irmã precisa de alguém que cuide dela. Meus sentimentos ficaram misturados, né? Porque pastor tem isso. Coração pastoral, ele vê alguém com uma necessidade, ele quer fazer alguma coisa. E eu fiquei pensando, ela precisa de alguém que cuide. Mas ela já tinha os pastores dela lá em Natal. Isso me ajudou também, de certa forma, a compreender que não era só um cuidado pastoral, porque ela já estava recebendo esse cuidado. Então, Deus desperta em nós coração pastoral de cuidar das pessoas e de dar a elas sentido na vida. E qual é o sentido na vida de alguém? Um coração pastoral. Amém? Onã morreu. Deus matou Onã. Cadê o bichinho aqui? Está aqui. Temos um dever, amados, de vencendo o nosso egoísmo. E o nosso egoísmo vai nos levar a amar o próximo. Temos um dever, procriar, gerar filhos, a imagem e semelhança de Deus. E não apenas ter sensações, arrepios, prazeres
na nossa vida, viver em função disso, mas criar de fato senso de responsabilidade. Não podemos continuar permitindo que esse egoísmo gospel ele governe nossas emoções, nossas reações e ações. Não se trata de nós pedirmos a Deus apenas avivamento, mas assim como Isaías, nos voluntariar. Procurar o pastor, falar, Edson, negócio aí dos afegãos. Conta comigo aí, meu irmão. Estou dentro. Pessoas que estão chegando no meio da congregação, hoje temos aqui nossa querida, qual é seu nome? Fabiana. Eu imagino que essa moça, Deus está trazendo ela, porque Deus quer cuidar dela. Não sei se ela já sabe disso, mas Deus quer. Deixa a gente cuidar de você. Venha caminhar conosco. Aqui é um bando de gente que não presta, mas vamos junto. É verdade. Esse dia um rapaz estava lá em Brasília, dizendo que procurando um lugar para congregar. Eu estava vendo vocês aqui, achei legal você. Ih, cara, tá tendo uma visada, viu? Aqui só tem gente que presta. Começar pelo pastor, que é cego de um olho, é não sei o que e tal. Não, é sério, porque esse dia, mais uma vez, eu sempre passo por isso. Eu já sei que é tratamento para mim, mano. Uma irmã estava lá lamentando. Eu falei, eu queria andar na luz com você. Eu falei, fala, minha amada, fala aí o que é. É que a gente fala tanto de amor. Esse dia eu passei perto de você, você fingiu que não me viu. Eu falei, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o lado que você passou? Aí ela falou, não, você estava assim, eu passei assim aqui do lado direito. Eu falei, minha irmã, ó, me perdoe, mas eu sou cego desse olho. Ah, é? Eu sou. Mas Deus sempre me trata, sempre consegue me tratando. Então não se trata de pedirmos a Deus, amados, um avivamento, mas sim de nos colocarmos à disposição, assumindo responsabilidade com o propósito que Deus tem de cuidar das pessoas, de amar e servir pessoas. A nossa agenda não é agenda de reunião, não é uma agenda de atividades, não. A nossa agenda é uma agenda de gente. Nós precisamos nos envolver com gente. Por isso Deus plantou você no teu trabalho, porque lá tem gente necessitada que está vivendo fora desse propósito e Deus quer usar a sua vida. Agora você precisa, assim como Isaías, dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, conta com a minha vida, eu quero cuidar de gente. Começa a falar com Deus, pedir. Deixa que o Espírito Santo transborde amor no teu coração, porque o amor já foi jogado dentro de você. Pelo Espírito ele já está em você. Agora ele precisa deixar de ser alguém que está dentro e venha transbordar ao ponto de alcançar outras pessoas. Isso não é para aumentar o nosso ministério. Não, o ministério não é nosso, é do Senhor. Vencer essa raiz que está profetizado que nos últimos dias vai ter. Vencer a avareza, o egoísmo. Mais do que pessoas talentosas, precisamos de corações pastorais pelas ovelhas. Jesus, em Mateus 9, ele falou que ele viu um bando de ovelhas. Ó, o texto diz exatamente assim. Ele viu uma multidão como ovelhas sem pastor. Ele viu uma multidão de gente como ovelha sem pastor. Ele falando isso aos discípulos. Sabe que nesse texto e contexto, sabe uma coisa que eu entendo? Está muito clara para mim. Que para nós discípulos, Jesus falando isso, quem está dispensado? Ah, eu não sei fazer discípulo. Mas que isso? Você vai... Não sei. Não. E eu não sei porque Jesus falou em Mateus 28, ele falou, ó, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias. Para que ele vai estar conosco todos os dias? Para fazer o que ele mandou, porque ele sabe que a gente não pode.
Quem sabe fazer discípulo? Mas quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu faço discípulo também. Amém? É na fé no Filho de Deus, não é na fé que eu tenho. Porque eu falei, a fé não foi dada para benefício próprio. A fé foi para você poder tocar em pessoas, em vidas. Ter fé para poder ver um marido bêbado mudado, não é fé, é um desejo. Fé é você conviver com o marido bêbado e não desviar. Entendeu ou não? Isso é fé. Fé verdadeira é essa. Porque teu marido pode não se converter, teu filho pode não se converter, mas você não larga o Senhor. Porque você tem fé para Deus trabalhar. E assim vai. Se Jesus começou seu ministério com poucos e simples cultos, mas com muita mesa e relacionamento, por que insistimos que avivamento é um culto fantástico? E com mesas vazias? Numa mesa você mais dá do que recebe. Se o culto é sensacional, mas as mesas estão vazias, não é vinho novo que precisamos. Não é um avivamento. A gente precisa de odres novos. Nossa vida precisa estar nova. Pensar, falar, agir. Amém? Onan deixou esse péssimo exemplo para nós. Não assumiu responsabilidade. E, lamentavelmente, isso está no meio da igreja. Eu creio que o Senhor tem nos chamado para a gente poder ser agente de transformação. Na visão lá de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma Ezequiel, leva ele a um vale de ossos que estava muito... Aliás, estava sequíssimo. Essa era a visão de Ezequiel. E Deus fala com Ezequiel, Ezequiel, porventura, terão reviver esses ossos? Mas por que Deus perguntou? Porque Deus queria chamar a atenção de Ezequiel. Para que Ezequiel se tornasse um agente de transformação naquele vale. E foi o que aconteceu. Nós olhamos para o mundo, o que a gente vê? Sequidão. Uma vida. Mas Deus fala contigo. Guarulhos pode ser transformado. E por que Deus está perguntando isso para você? Porque Ele está querendo te chamando. Para que, através de você, Guarulhos seja... As famílias desse lugar sejam modificadas. As pessoas conheçam o verdadeiro amor, que é o amor que o Pai tem por cada um de nós. Um amor que disciplina, que corrige, um amor que transforma, um amor que não deixa a gente permanecer. Deus chama você do jeito que você está, mas Ele chama para transformar você em quem Ele pensa que você é. Você foi criado para ser filho e deve viver como... Amém? E Deus possa, amado, falar ao teu coração aquilo que eu não sou capaz de falar. Eu desejo de verdade que o Espírito Santo tenha tocado na semente do teu coração. Que você se apresente, assim como Isaías. Isaías, acho que é no capítulo 6, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe que eu comecei a enxergar essas coisas melhor? De fato. Eu e Ju, a gente conversa abertamente sobre isso. Mas quando eu experimentei esse luto, assim como Isaías. O rei Uzias foi um rei referência na vida de Isaías. Mas no ano que a referência dele morreu, ele teve uma experiência com Deus.
ele viu o Senhor. E nessa que ele viu o Senhor, ele percebe também que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E ele ouve uma conversa. E a conversa está dizendo assim lá no céu, você olha, quem é que vai por nós? Aí Isaías, ouvindo a conversa, não esperou Deus chamar. Não esperou o pastor chamar. Ele falou, eis-me aqui. Então, para que essa obra siga, amado, e essa obra continue dentro do propósito, Deus conta contigo. Deus não conta só com alguns. Moisés diz assim, ó, oxalá, acho que foi Moisés, todo o meu povo fosse... Oxalá vocês sofram a transformação necessária, suficiente para cada um de vocês serem transformados em pais e mães espirituais para toda essa orfandade que está aí na cidade de Guarulhos. Pessoas que não conhecem o Pai. Pessoas que não têm essa influência do Pai na vida. Seria um outro tema, inclusive. Semana retrasada eu estava pensando, aí eu li uma matéria. Acho que cabe. Não vou demorar a vir aqui, importa um pouquinho mais. Eu vi uma matéria, chamou muito a minha atenção. Só até agora, fala aí, porque aí o doutor aí pode pesquisar. Até agora, no Brasil, 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Pesquisa aí no Google, talvez você ache isso aí. Eu vi essa matéria na televisão. Quando eu vi essa matéria, eu falei, falta de respeito. Aí eu pensei em nós, igreja. As pessoas que estão chegando, nós estamos adotando. Nós estamos dando um nome a ela. Nós estamos assumindo a paternidade de Deus na vida. Cuidando delas. Eu já estou cansado de cuidar. Ou eu deixo para o Gladys. Então Deus está nos chamando. Para nós assumirmos responsabilidade. Viver o reino de Deus. E até na oração do Pai, ao Pai, a nós, teu reino, que seja feito a tua vontade. E assim na terra, como nos 100 mil crianças receberam o nome só da... Estão faltando pessoas que tenham o coração do Pai para poder adotar filhos do Pai. Você pode se tornar um discipulador dentro de uma estrutura e não se tornar pai de verdade. Mas você pode se tornar um pai e uma mãe de alguém para que o coração do pai se revele nesse filho. Não sei se deu um cãibra no teu cérebro aí, mas eu confio. Amém, amados? E essa parte da igreja aqui tem um compromisso, uma responsabilidade. Porque um dia alguém se doou por você. Jesus um dia se entregou por nós. Como eu ouvi aqui, eu posso dizer. O Gladson também tem se doado. Agora, outros precisam se doar. Para que não apenas esse grupo aqui seja abençoado, mas toda a cidade de Guarulhos. 1.400.000 habitantes, não sei se esse é o número. Você procura aí. 1 milhão e não sei quantas pessoas precisam se voltar para o Pai. E Deus conta com quem? Quem Deus conta? Comigo. Assumindo responsabilidade. Não vamos viver como Onã, não. Fora ou não. Ou não morreu. Aliás, amados, eu não sou profeta, não. Vou falar um negócio aqui. Deus tenha misericórdia de nós. Mas se você continuar vivendo para você, está arriscado de você morrer. Talvez a falta de viver a vida de Cristo
na sua plenitude, é a ausência da responsabilidade que você não assume. Quer um conselho de amigo? Nós estamos aí com alguns afegãos que estão precisando receber abraço de pai, de mãe. Não só os afegãos, como uma pequena referência. Mas para mim já é um sinal que Deus está falando. É tempo, amado, de parar de viver para si. De se doar, assim como Jesus se doou. Se doar. Se você se olhar para Jesus é uma referência muito elevada, olha para o Glédio. Ele não ia falar dele mesmo, eu posso falar. É para ele. Você reconhece que ele tem se doado? Vocês? Então, tome vergonha e comece a se doar por alguém também. Estou falando como avô. Amém? Amém. Vamos orar a Deus. Que essa palavra siga falando com